Você pegue sua Bíblia, Mateus capítulo 6, verso 5. Diz assim, Mateus 6, 5: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Você sabe quem é um hipócrita? É uma pessoa falsa, é uma pessoa que não tem sentimentos verdadeiros. Quando vocês orarem, não sejam como esse tipo de pessoas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que, se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode tomar o seu assento. A mensagem que eu tenho para poder compartilhar com os irmãos nessa noite é fruto de uma experiência que nós estamos tendo nos conectados na juventude. Esse mês na juventude nós estamos falando sobre relacionamento com Deus. Então, semana passada na juventude eu estive pregando sobre oração. Aí, sexta-feira agora começou a nossa rede, o RC, Rede de Compartilhamento. É uma rede em oração. A gente vai para a casa de algum jovem e a gente ora. Vocês só fazem isso, pastor? Sim. A gente saiu, foi para a casa de algum jovem e a gente só orou. Nós tínhamos lá 60 jovens. Vou falar um negócio para você: colocar 60 jovens para poder orar numa sexta-feira não é um milagre. Isso significa que Deus está movendo o coração de pessoas para a oração. Isso significa que Deus está movendo o coração de jovens para a intercessão. Então nós tínhamos sexta-feira 60 jovens orando. E ontem nós trabalhamos sobre adoração. E ontem nós tivemos um culto assim maravilhoso na presença de Deus. Trabalhamos adoração. Então esse mês de janeiro nós estamos trabalhando nos conectados, relacionamento com Deus. Então, influenciado por essas palestras, por essas pregações que estamos fazendo nos conectados, influenciado por isso, eu fui tocado por Deus para estar compartilhando com você uma palavra hoje voltada para oração. Eu sei que quando a gente fala de oração, dá até um certo desânimo. Quando falamos de oração, parece até um assunto indigesto, porque muitas vezes estamos dentro da igreja e quando começamos o momento de oração, a gente ora 1 minuto e a gente olha para o relógio e o tempo não passa. Você ora, quando tu olha para o relógio, passaram-se 2 minutos. Você fala, meu Deus do céu. Aí o pastor que está conduzindo a oração continua, e você doido para que essa oração acabe, e você parte logo para o amém, né? Aquele amém mais alto, amém. Quando o amém é mais seco, o pastor sente, né? Amém.
Aí o pastor sabe que é para você, que é para poder acabar a oração. Mas por que as pessoas dentro da igreja têm dificuldade com oração? Por que quando a gente fala sobre oração, as pessoas parecem que elas se dispersam dentro da igreja? Quando começa o momento de oração, as pessoas começam a ficar com um olho aberto e outro fechado. A oração demora, a pessoa fica incomodada e olha para o relógio. Por que é que isso acontece? Então eu vou listar para você alguns motivos que nos levam a ter dificuldade em orar. E o primeiro motivo que nos leva a ter dificuldade para exercermos uma vida de oração é porque a nossa carne, irmãos, ela é fraca. A nossa carne, quando eu falo carne, eu estou me referindo à carne mesmo, ela é débil. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 26, no verso 41, diz assim: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. Por causa da fraqueza da sua carne, você tem dificuldade em orar. Por causa da fraqueza da sua carne, você tem dificuldade em exercer uma vida de oração. Visto que você fica alguns momentos em oração, você se sente incomodado. Pastor, se a nossa carne ela é fraca, se nós temos dificuldades em relação a isso, qual é o segredo? Por favor, não aumenta o som, não aumenta não, estava ótimo. Qual é o segredo para a gente poder ter uma vida de oração eficaz, para a gente ter vontade de orar? Irmãos, disciplina, novos hábitos. Há 4 semanas atrás, eu estava pesando quase 87 quilos, 86 e alguns quebrados. Aí, eu falei, isso não está bom, porque as pessoas estão achando que sou eu que estou grávido da Antonella, e não a Tayane. Falei, isso não é bom. Aí eu comecei a mudar os meus hábitos alimentares. Eu comecei a trocar aquilo que eu gosto, aquelas gorduras, aquelas coisas boas, o doce, por uma salada, pela castanha, nozes. Parei de tomar refrigerante, eu comecei a disciplinar a minha carne, eu comecei a dar novos hábitos à minha carne. Aí eu perdi 6 quilos, comecei a fazer exercício. Eu me lembro há 4 semanas atrás, quando eu fui correr, irmãos, eu corri 1 metro, e eu estava assim, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu não aceito isso não. Aí eu comecei a caminhar, caminhei. Ontem eu peguei e fiz um ritmo de 30 minutos correndo, sem parar. Mas como que você chegou a isso? Disciplina. Comecei a disciplinar a minha carne, comecei a dar novos hábitos à minha carne. E qual foi o resultado? Estou ficando em estilo Marcos Awad, magro e careca. Foi mais forte do que eu, pastor. Comecei a emagrecer, mas quando você transporta isso para a nossa vida espiritual, a aplicação é a mesma. Porque você não consegue orar, você não consegue desenvolver uma vida em oração, porque você não disciplina a sua carne para a oração. Você não cria novos hábitos para a oração. Aí sabe o que eu achei interessante nesse meu momento de dieta e exercício? Que eu falei assim, gente, isso é muito tremendo, isso tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Eu percebi que quando eu estava disciplinando a minha carne, aqueles alimentos que eu gostava, e eu adorava x-tudo, hoje eu não suporto o cheiro. A Tayane está grávida, a Tayane fala assim, amor, estou doida para poder comer aquele podrão, sabe? Fala, meu Deus do céu. Irmãos, eu não consigo sentir o cheiro. Por quê? A minha carne, ela começou a se alimentar de outro alimento. A minha carne começou a experimentar outro tipo de alimentação.
Isso também acontece na nossa vida espiritual, quando você começa a disciplinar a sua carne para a oração, quando você começa a colocar novos hábitos espirituais na sua vida, você não consegue pecar. E isso é um princípio bíblico. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, ele diz assim: eu esmurro o meu corpo, e eu o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, eu não seja reprovado. Essa é a versão da NVI. Mas quando você vai para a NVT, a versão da NVT, a nova versão transformadora, ele vem dizendo assim: eu disciplino o meu corpo, como um atleta em treinamento, para a minha carne fazer aquilo que precisa ser feito. Estamos falando de uma certa disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir viver uma vida em oração, visto que a sua carne é fraca. Aí o apóstolo Paulo, quando ele vai falar com os Gálatas, capítulo 5, verso 24, ele vem dizendo que nós precisamos, que as pessoas que aceitaram a Jesus, elas crucificaram as suas carnes, a sua carne, com as suas paixões e com os seus desejos. Que crucificação é essa? Disciplina. Quem são as pessoas espirituais da igreja, irmãos? Quem são os espirituais da igreja? São pessoas que habilitaram a sua carne às disciplinas espirituais. Porque quando você vem de uma vida de jejum e oração, você não consegue pecar. Por quê? Lembra que eu estou em dieta? Quando eu vejo uma outra comida eu não suporto mais, também acontece com a oração. Você vem de uma vida de jejum, você vem com uma vida de oração. Aí quando você tenta pecar, você não consegue. Você não consegue pecar, porque a sua carne grita logo: oh, que comida é essa, brother? Tu vem me dando palavra de Deus, você vem me dando oração, você vem me dando jejum, e agora você quer me oferecer o pecado? Não, para. Isso também acontece conosco. É por isso que nós temos que ter essa urgência em crucificar a nossa carne, em disciplinar a nossa carne, em criar hábitos espirituais. Porque se você não criar hábitos espirituais, você vai viver refém da sua carne. Se você não criar hábitos espirituais, você vai viver refém dos seus prazeres. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, verso 5, aquele que vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para aquilo que a carne deseja, mas quem vive segundo o Espírito tem a mentalidade voltada para aquilo que o Espírito deseja. Ou seja, quando você submete a sua carne a uma disciplina, a sua carne passa a ser submissa ao governo do Espírito. Se você disciplinar a sua carne, ela se sujeita à autoridade do Espírito. Você precisa fazer justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo: disciplinar a sua carne como um atleta, para a sua carne fazer aquilo que precisa ser feito, fazer aquilo que deve. Então, o primeiro motivo é esse. Nós temos dificuldade em exercer uma vida de oração, porque a nossa carne é fraca. E a solução para isso é a disciplina da carne. O segundo motivo pelo qual não conseguimos exercer uma vida de oração: existem forças espirituais que se movem contra a nossa oração. Nós não conseguimos exercer uma vida de oração porque existem forças espirituais que se movem contra a nossa oração. Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e as potestades, os dominadores do mundo de trevas, contra as regiões espirituais da maldade, as legiões espirituais da maldade. A nossa luta, querido, é contra essas forças que se levantam quando a gente tenta se levantar em oração. E deixa eu falar um negócio para você: existe uma pessoa que conhece muito bem a oração.
Existe uma pessoa que conhece muito bem o poder que a oração tem, e essa pessoa é o diabo. É por isso que essas forças espirituais, elas se movem quando a gente tenta começar uma vida de oração. É por isso que essas forças espirituais se movem quando você começa a querer orar. E o diabo entende muito isso porque na história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o diabo, ele foi destruído diversas vezes pelo poder da oração do povo de Deus. É por isso que essas forças se levantam, porque o diabo já foi envergonhado inúmeras vezes na história, por causa da oração de um povo, por causa da oração de um homem, que é o exemplo, Moisés diante do Mar Vermelho. O diabo incita o coração dos egípcios, enche o coração dos egípcios de ódio, de raiva, contra os hebreus. E os hebreus estão parados diante do Mar Vermelho, e tinha um homem clamando, quem? Moisés. Moisés estava orando, a passagem diz que Moisés estava em oração. Por que diz isso? Porque Moisés vira para poder falar com Deus e Deus fala com Moisés. Por que é que você está clamando? Ou seja, Moisés estava em constante oração. Moisés estava orando. E quando Moisés orava, o mar, ele se abre. O povo passa. Logo atrás vem quem? Os egípcios, com o coração cheio daquilo que o diabo tinha colocado. E os egípcios são afogados naquele mar. O povo escapou, o povo venceu, porque um homem estava clamando. Um homem estava em oração. Outra passagem que o diabo foi envergonhado por causa da oração, o profeta Elias contra os profetas de Baal. Os profetas de Baal estavam clamando, estavam lá pulando, fazendo seu ritual, para que pudesse descer fogo do céu. E o que estava em jogo é quem era o Deus verdadeiro nessa história. Porque o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E o pessoal de Baal estava fazendo lá todo o rito. E o intuito do diabo não era envergonhar Elias, o intuito do diabo era envergonhar Deus. Mas por causa da oração de Elias, Elias começa a orar, e daqui a pouco, o fogo desce. E todos começam a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tinha uma mulher que era zombada o tempo inteiro. Ela era zombada o tempo inteiro por causa da fé dela, por causa da crença dela. Ela era zombada o tempo inteiro por causa da condição que ela estava. O diabo estava usando a boca de uma outra mulher para poder zombar da cara dela. E o diabo estava gostando dessa situação porque essa mulher, por causa da zombaria, por causa da vergonha, ela começou a ficar deprimida. Ela começou a entrar em depressão. Isso começou a fazer mal para ela. Então um certo dia ela vai para o templo. E no templo ela começa a orar. O nome dela é Ana. E ela começa a orar, orar, chorar e orar. E Deus olha para a oração de Ana. E Deus toca no ventre da Ana. Deus toca na madre da Ana. E Ana, ela dá à luz a um dos maiores profetas que Israel já teve, que foi o profeta Samuel. Existe uma outra passagem que o diabo foi envergonhado. O sacerdote Zacarias. A Bíblia fala que certo dia ele foi entrar no santo lugar. E a Bíblia diz que ele estava em oração. E quando Zacarias entrou no santo lugar em oração, a Bíblia também diz que o povo estava do lado de fora orando. Zacarias entra no santo lugar em oração e o povo do lado de fora orando. E Zacarias precisava de um milagre. A sua esposa Isabela também era estéril, ela não podia ter filhos. Então Deus, em meio à oração de Zacarias, em meio à oração do povo, Deus ele vai e realiza um milagre. O diabo sabe qual é o tipo de poder que você tem disponível nas mãos. É por isso que essas forças espirituais começam a se levantar quando você quer orar, quando você pensa em orar. Porque a maior derrota que o diabo sofreu foi na cruz do Calvário com a oração de Jesus.
Porque quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava em oração. Todo momento ele estava orando e falando com Deus. E em determinado momento, o diabo é envergonhado. O diabo sabe o poder que existe nas suas mãos através da oração. O diabo sabe que quando a igreja se propõe a orar, pessoas são salvas. O diabo sabe que quando a igreja se propõe a orar, pessoas são libertas, pessoas são curadas e o diabo é envergonhado. O diabo sabe disso, é por isso que ele se levanta. E quando ele se levanta, quando você começa a orar, ele se levanta de 3 maneiras. Já aconteceu isso com você? Você está orando e você começa a sentir sono. De boa. Já aconteceu? Você está de boa em casa, tranquilão, e tu fala assim, vou orar. Aí tu pega a Bíblia, tu vai para a cadeira, tu senta, 3, 2, 1. Já aconteceu isso contigo? Você do nada começou a orar, você estava bem. Não estou falando das pessoas que chegam mortas em casa. Você trabalhou, foi para a faculdade, 10 horas da noite, 11 horas da noite, tomou seu banho, jantou, dobrou seu joelho, tu vai dormir, está cansado. Mas existem momentos que você está bem. Você está conversando com as pessoas e quando você vai orar, você cai num sono profundo. Sabe como se chama isso? Opressão. Pode me chamar de fanático, irmão, é opressão. Não quer que você tenha uma vida de oração, porque ele sabe o poder que você tem na sua mão. Então ele se levanta com a opressão. Outra coisa da qual ele se levanta, outro meio do qual ele se levanta, distração. Irmão, já aconteceu com você? Eu vou confessar todos os meus pecados nessa noite, tá? Aconteceu comigo, distração. Você começa a orar, você fecha os olhos, aí começa a vir imagem na sua mente. A minha é jogo do Flamengo. Tu começa a orar, aí começa a vir imagem na sua mente. Já aconteceu com você? Você começa a orar e daqui a pouco você fala, Jesus, a panela no fogo. Tu chega na cozinha, não tem panela nenhuma. Tu fala, ai meu Deus do céu. Ele quer distrair você. Ele precisa oprimir você, ele precisa distrair você. Porque se você estiver concentrado, se você estiver bem, ele sabe o que vai acontecer com ele. Opressão, distração, terceiro, oposição. Essa eu vou precisar ler essa passagem com você. Abra aí comigo, em Daniel, capítulo 10. Verso 12. Você vai entender o que acontece com você quando você ora. Daniel 10:12 diz assim, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Deixa a sua Bíblia aberta e olha para mim. Daniel começa a orar. A partir do momento que Daniel, ele começa a orar, o texto diz que as orações que Daniel fez, elas foram ouvidas. E a partir do momento que as orações de Daniel foram ouvidas, veio uma resposta. Quando você se propõe a orar, você não está orando ao acaso. Quando você se propõe a orar, você não está orando ao nada. Quando você começa a orar, quando você começa a falar com Deus, as suas orações estão sendo ouvidas. E João, em Apocalipse capítulo 5, ele diz isso.
Ele vem dizendo que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles possuem nas suas mãos uma taça, cada um possui em sua mão uma taça. E essas taças possuem incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, quando você vem para a igreja, quando você fala com Deus, as suas orações estão sendo recolhidas pelo Senhor. Aquilo que você ora não é em vão, querido irmão. Então, as orações de Daniel foram ouvidas. E logo depois veio a resposta. Agora olha o que acontece no verso 13. Olha aí comigo o verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Olha aqui para mim. Quando você ora, sua oração é ouvida. Quando sua oração é ouvida, o Senhor envia a resposta e logo depois se levanta uma oposição espiritual. Logo depois que a sua oração é ouvida, que a resposta é enviada, uma oposição espiritual se levanta contra a sua oração. Uma oposição espiritual se levanta contra a minha oração. Uma oposição espiritual se levanta contra a oração do povo de Deus. Uma oposição espiritual se levanta contra a oração da igreja. Pastor, eu preciso ter medo? É claro que não. A vitória, ela é do povo de Deus, querido irmão. A vitória da igreja do Senhor. Mas pastor, quais são as consequências disso? Isso tem por objetivo minar as suas forças. Isso tem por objetivo minar as minhas forças. Porque quando você ora, e aparentemente não acontece nada, parece que você fica com suas forças minadas. Parece que você entra em um desânimo profundo. Porque você está orando e parece que nada está acontecendo. Você não pode desconsiderar o mundo espiritual. Você não pode desconsiderar as forças espirituais do mal. Você não pode desconsiderar. Você precisa da autoridade do Senhor para poder repreender essas coisas. Você precisa da autoridade do Senhor para repreender essas investidas. Você precisa prosseguir em oração. Porque isso foi um ensinamento de Jesus em Lucas capítulo 18, do verso 1 até o verso 8. Ele vem dizendo que existia uma mulher e tinha um juiz. E a mulher todos os dias ia na porta do juiz e dizia: julga minha causa. Aí o juiz dizia: não vou julgar tua causa. Aí no dia seguinte ela voltava: julga a minha causa. O juiz: eu não vou julgar a sua causa. E a Bíblia foi falando que o tempo foi passando e aquela mulher, ela não parou. Todos os dias ela batia na porta do juiz e dizia: julga a minha causa. Teve um dia que o juiz falou assim: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não para. Eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não para de ficar batendo na minha porta. E o juiz julga a causa da mulher. Aí o verso 8 vem dizendo assim: assim também é o vosso Pai Celestial. Ele vai fazer isso com vocês que clamam de dia e clamam de noite. Deus vai fazer isso com você. Você não pode parar de perseverar na oração. Você não pode parar de perseverar nas disciplinas espirituais. Tudo que o diabo quer é cegar o seu entendimento. Tudo que o diabo quer é que você entre aqui, que você saia daqui vazio. Tudo que o diabo quer é que você entre aqui e sua mente fique vagando pelo Rio de Janeiro, fique vagando na sua casa, porque ele sabe quando você se concentra na oração, quando você levanta as suas mãos, quando a igreja começa a clamar, algo começa a acontecer, pessoas começam a ser libertas, o diabo começa a ser envergonhado e o nome de Deus glorificado, aleluia! É isso que acontece.
E é isso que nós precisamos fazer como povo de Deus. Clamar de dia, clamar à noite. Mas pastor, eu não sei se eu consigo ter essa continuidade na oração. Porque o apóstolo Paulo vem dizendo lá em Tessalonicenses 5,17, orem sem cessar. Como que é, pastor, orar sem cessar? Como que é orar sem cessar? É começar a orar, e sentir vontade de ir no banheiro e falar, Deus, só um minutinho, só vou no banheiro e já volto. Claro que não. Orar sem cessar, às vezes, é você andar na rua e orar no pensamento. Eu, quando começo a correr, eu começo a orar. Me desligo do mundo, começo a orar. Às vezes, orar sem cessar é você chegar diante de Deus e não falar nada, só ficar em silêncio. Com a sua mente, seu pensamento concentrado em Deus, pensando em Deus. Às vezes, orar sem cessar, você vai chegar dentro da igreja e você vai clamar, você vai gritar, você vai chorar. Isso é orar sem cessar. É não parar um minuto de pensar na glória de Deus, de pensar na presença de Deus. E as pessoas dentro da igreja, elas estão pulando esse princípio de oração. Elas estão deixando de exercer esse poder que elas possuem nas mãos. E elas estão andando por aí querendo caçar uma resposta para os seus problemas. Uma certa pessoa virou para mim e falou assim, pastor, tu está sabendo que aqui em Caxias tem uma igreja que tem um pastor poderoso? Não sei o que ela queria dizer com isso. Falou assim, o pastor revela CPF, identidade, número do cartão de crédito da pessoa. O pastor no púlpito fala a vida da pessoa inteira. Falei para a pessoa assim, sabe qual é a dignidade de um pastor? Você sabe qual é a dignidade de um ministro do Evangelho? Nunca foi e nunca será revelar o que acontece na vida das pessoas. A dignidade de um ministro está em revelar a pessoa de Jesus Cristo. Sempre foi assim e sempre será assim. Porque é a pessoa de Jesus Cristo que salva, cura, liberta, transforma. É a pessoa dele que liberta todos. É a pessoa dele. Se é para Jesus faz melhor. Se é para Jesus faz bonito. Se é para Jesus faz bonito porque Ele é o Filho de Deus. Ele é a raiz de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã. Faz bonito para o nosso Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. A nossa dignidade como pastores não está em revelar a vida das pessoas. Não casse isso, porque o pastor que revela a sua vida não tem a solução para ela. A solução para a sua vida vai estar sempre na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta nada eu virar e falar assim, você de blusa branca, seu nome é isso, sua vida é isso, não vai adiantar. Você vai sair daqui o mesmo. Mas quando o ministro, ele abre as Sagradas Escrituras e ele revela Jesus Cristo para o povo, ele revela Jesus Cristo para as pessoas, coisas extraordinárias acontecem, irmãos. Por isso que nós precisamos de uma vida de oração. Porque quando temos uma vida de oração, quando temos uma vida de busca a Deus, o nosso entendimento espiritual abre, sabe? Você não precisa mais de amuleto. Você não precisa de amuleto. Você não precisa de apoio. Porque o véu ele foi rasgado
e você tem livre acesso ao Pai, você não precisa de mais nada. Você não precisa nem de ninguém falando que você tem que levantar a sua mão, que você tem que levantar a sua voz. Você não precisa disso, porque o véu não está mais lá. Você tem livre acesso à presença do Pai. A carne é fraca. Existem forças espirituais que se movem contra a nossa oração. Terceiro ponto. Por que é que temos dificuldade em ter uma vida de oração? Não entendemos a questão da paternidade. As pessoas enraizadas com a sua vida religiosa, elas acham que o nosso Deus é o mesmo Deus que elas tinham quando estavam em uma outra religião. Aquela pessoa que você só chega e você faz um pedido, sabe? Ô Senhor, me abençoa, Senhor, me dá. Só que a oração não tem nada a ver com petição. Oração fala de relacionamento. Oração, ela está falando de relacionamento, porque a intimidade do Senhor não é para todas as pessoas. Que isso, pastor? Tá maluco? Como assim? Eu achei que era para geral. A intimidade do Senhor não são para todas as pessoas. Porque o salmista, Salmo 25:14, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, o qual dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. E a oração, ela está falando desse relacionamento com o seu Pai. Porque em Mateus capítulo 6, o texto introdutório que nós lemos, no verso 6, ele vem dizendo assim: mas quando orarem, cada um vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Quando você fala com o seu pai, não tem formalidade, ou tem? Quando você fala com o pai, tem formalidade, são? Sossô vira para você e fala assim: digníssimo São, tu és todo poderoso, provedor dessa casa, prepare meu todinho, em teu nome. Não tem formalidade quando você está com o Pai. Você se sente livre quando você está com seu Pai. Você se sente acolhido quando você está com seu Pai. Você se sente protegido quando você está com o seu Pai. Você se sente amado quando você está com o seu Pai. Eu sei que temos dificuldades em entendermos isso, porque os nossos pais terrenos falharam. Para não falar 100%, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão aqui tiveram um pai ausente. Eu trabalho com jovens que nunca ouviram da boca do pai: eu te amo. Já choraram e já falaram: pastor, nunca me disse eu te amo, nunca. Essas pessoas nunca se sentiram protegidas, acolhidas, amadas pelo seu pai terreno. Então, quando elas estão diante de Deus, elas olham para Deus como um Deus, porque elas nunca conseguiram entender esse amor que nos acolhe. Quando você entender que você ora ao seu Pai celestial, a sua vida de oração, meu irmão, ela vai mudar. Quando você entender que você fala com o seu Abba, quando você fala com o seu papai, a sua vida, ela vai mudar. Paulo, ele diz em Romanos 8,15: vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para viverem atemorizados.
Vocês receberam um Espírito que adota vocês como filhinhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba. Meu Abba, meu Pai querido, meu Pai amado, Abba, Pai, Abba, Pai. Se você não sabe que tipo de sentimento é esse, se você não sabe que tipo de acolhimento é esse, eu quero dizer para você, em meio à oração ao seu Pai, Ele cura suas feridas emocionais, suas feridas internas, Ele cura você. Aí você começa a sentir o amor do Pai, você começa a sentir o afago do Pai. Isso é em meio à oração. Quando você entender que a oração ela tem essa finalidade, sua vida de oração ela muda. Porque você vai chegar aqui e você vai falar, Pai, Pai, obrigado, Pai, por me ouvir. Obrigado por me aceitar. Porque o filho pródigo, ele estava fazendo isso. Lembra do filho pródigo? Que chegou lá, pediu tudo, meteu o pé, se deu mal. Você sabe o que ele fez? Ele orou ao pai dele. Lembra quando ele estava lá naquela situação difícil? O que ele começou a fazer? Ele começou a orar. Ele começou a falar assim, olha, eu vou chegar lá no meu pai e vou falar assim, Pai, eu pequei contra ti. Papai, eu pequei contra os céus. Por favor, me aceite como um dos seus servos. Ele estava orando ao Pai. E ele foi com esse pensamento de oração ao Pai. E quando ele chegou do outro lado, o que ele viu? O paizão, braços abertos, sorriso no rosto, dizendo assim, esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Esse meu filho estava perdido, ele foi achado. Ou coloquem um anel no dedo dele, coloque uma sandália nos pés dele, coloque uma roupa nova para ele. Oh, aleluia, assim é o nosso Pai. Você acha que quando você falha, aí você vira e fala, Deus me perdoa, Pai. Foi mal, eu falei. Pai, me ajuda. É disso que a oração está falando, irmãos. A oração está falando desse relacionamento. A oração está falando dessa intimidade com o Pai. Carne fraca, forças espirituais que se levantam, não entendemos a paternidade. E outro motivo pelo qual temos dificuldades em orar. Preste atenção no que eu vou falar, para você não interpretar mal. O outro motivo pelo qual temos dificuldade em orar, quando temos assuntos pendentes com outras pessoas. Quando temos assuntos pendentes com outras pessoas, as suas orações não são ouvidas. Se você tem um assunto pendente com alguém, a sua oração ela não passa desse teto. Foi esse o ensinamento que Jesus Cristo deu. Antes de você levar qualquer coisa para o altar, vai se consertar primeiro com o seu próximo. Se no seu coração você tem uma pendência com uma pessoa, vá se consertar com ela. Pastor, olha só, você não entende a complexidade do assunto. Pastor, você não entende a complexidade do negócio. Você não sabe o que aconteceu. Libera o seu coração. Chega lá e pede perdão. Pastor, mas a pessoa vai começar a falar uma porção de coisa. Fala assim para ela, querido, eu só vim te pedir perdão. Libera o seu coração. Mas pastor, o que a pessoa vai pensar? Não interessa o que ela vai pensar. Interessa que o seu coração está livre, o seu coração está liberto, o seu coração está liberado. Você precisa liberar o seu coração para as suas orações serem ouvidas. Porque se você tem algo pendente com alguém, as suas orações não são ouvidas, e você está, pastor, eu estou há 3 anos orando por essa situação e não muda, mas você está com uma porção de problemas, uma porção de pendência com os outros, nunca será ouvida.
nunca será ouvida. Porque você precisa deixar isso no altar e você precisa se consertar. Ah, sei que é difícil. Também já fui pedir perdão para a pessoa, também já levei uma na lata. Outro me perdoa. Só não me xingou porque tem um pouco de senso. Aí o que você fez? Baixei minha cabeça e fui embora. Mas tu é bobo, hein? Se fosse eu... Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Não vale a pena trocar o relacionamento com o Senhor. Não vale a pena trocar essa paz com o Senhor. Você colocar a sua cabeça no travesseiro, você olhar para dentro do seu interior, seu coração livre, não ter pendência dentro dele, e você falar, estou liberado. Não tenho nada com ninguém. Ah, mas se tem contra mim a pessoa, eu não tenho nada contra ela, eu estou em paz. Eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com as pessoas. E quando eu vejo as pessoas, eu abraço, eu beijo, tudo bem, tudo tranquilo. Ah, mas a pessoa não gosta de mim, eu falo, tanto com educação. C.S. Lewis, ele diz assim: orar por alguém é dizer, eu te amo escondido. É amar sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Quando você ora por alguém, você fortalece uma pessoa. O que sustenta a igreja, o que sustenta as pessoas dentro da igreja, nunca foi a palestra. Quando você olha para a história da igreja, em todos os momentos a igreja sempre foi sustentada pela oração. A igreja sempre foi sustentada pela oração, querido irmão, em toda a história da igreja. E você sabe que nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos vivendo um momento difícil porque o Senhor está recolhendo aquelas senhoras de oração. As senhoras de oração que intercedem pela igreja, que intercedem pelo pastor, elas estão morrendo porque o Senhor está recolhendo. Essas senhorinhas de oração, o Senhor está tomando para si. Aquelas mulheres que acordam 3 da manhã para poder interceder pela sua casa, pela sua família, enquanto todos os outros estão dormindo, essas estão sendo recolhidas pelo Senhor. E o Senhor conta que uma geração se levante em oração e intercessão pela igreja. Porque quantas vezes eu como pastor eu já estive mal. Quantas vezes como pastor eu também falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? E quantas vezes como pastor eu já ouvi vozes, e eu perguntava para Deus, que vozes são essas? E o Espírito Santo falava para mim, são as pessoas que estão intercedendo por você nesse momento. As coisas que mantêm um pastor de pé. O que mantém uma igreja de pé não é a palestra que sai do púlpito. O que mantém a igreja de pé é a oração das irmãs, é a oração dos irmãos. Pessoas que talvez nunca terão oportunidade de pegar no microfone e falar aqui em cima. Pessoas que talvez nunca terão oportunidade de ler um salmo para você. Pessoas que você talvez nunca vai conhecê-las. Mas o Eterno Pai as conhece. O Eterno Pai as conhece. Só para poder terminar, eu já contei essa historinha aqui.
Mas o momento é tão propício para poder contá-la novamente. De uma menina que foi fazer o seu aniversáriozinho de 15 anos. Toda menina gosta da festinha de 15 anos, né? Aí a menina foi fazer o aniversário, maior festa, maior alegria. Aí o namorado dela, todo bonito, forte, estilo Marcos Awad, aqui no seu pé hoje, virou e falou assim: meu amor, eu quero ler um salmo para você. Ela ficou como? Não posso fazer assim não, porque quem fez isso foi o pastor Henrique hoje, todo inspirado. Pessoal animado. E o namorado chegou lá, pediu o silêncio de todo mundo, pastor. Falou assim: boa noite a todos. Aí aquele silêncio, né? Aí as mulheres: nossa, que lindo, que romântico. Ele: eu quero ler um salmo. Aí começou a ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí foi lendo. Aí no final, todo mundo começou a aplaudir, assoviar e dizer: lindo! E a festa foi rolando. Aí quando as primeiras pessoas já estavam esboçando o desejo de ir embora, veio a vozinha, falou assim: minha neta, eu queria ler um salmo para você. Ah, vovó, meu namorado acabou de fazer isso, já fez isso cedo. Ah, minha filha, por favor. Aí o pai virou e falou assim: deixa, minha filha, deixa a sua avó ler um salmo. Tu vai ler que salmo, vovó? O Salmo 23. Ah, vovó, 23 também? Tá bom, vai lá. Aí foi a vovó, velhinha, cabelos brancos, mão trêmula, voz trêmula, e começou a ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e foi. Quando ela terminou de ler o Salmo 23, todos estavam chorando. Todos estavam com lágrimas nos olhos. A netinha com lágrimas nos olhos virou para o pai e falou assim: papai, por que quando meu namorado leu o Salmo 23, todo mundo aplaudiu, mas quando a minha avó leu, todo mundo chorou? Aí o pai, com lágrimas nos olhos, virou para ela e falou assim: minha filha, o seu namorado conhece o Salmo do bom pastor, mas a sua avó, ela conhece o bom pastor do Salmo. Deus está necessitando que uma geração se levante em oração, que uma geração se levante em entrega. Deus está à procura dos homens que vão levantar de madrugada como sacerdotes da sua casa para interceder pela sua família. Deus está à procura das mulheres que vão levantar de madrugada para poder interceder pelos seus filhos, clamar pela sua casa. Deus está à procura de você, querido. Queria que você pudesse ficar de pé comigo nessa noite. Queria que você pudesse fechar os seus olhos. Poucos minutos. Queria pedir para você se concentrar. Porque o que você vai fazer aqui, você sabe o que vai acontecer. Você sabe que forças espirituais vão se levantar. Você sabe que agora você vai ser atacado com distração.
você vai ser atacado com distração, porque ele não quer que você se concentre. O nosso inimigo não quer que você fique concentrado na oração nesse momento, porque ele sabe o que acontece quando você ora. Ele sabe o que existe de disponível nas suas mãos. Ele sabe o poder que a igreja tem em meio à oração. Ele sabe o poder que existe quando a igreja dobra os seus joelhos. Ele sabe o poder que existe quando a igreja levanta as suas mãos. Ele sabe o poder que existe quando a igreja começa a profetizar. Ele sabe o poder que existe. Ele sabe o poder que o povo de Deus tem disponível. Ele sabe, Ele conhece. Então eu queria, querido irmão, que nessa noite você levantasse as suas mãos. Eu queria que nessa noite você levantasse as suas mãos, querido. Levanta as suas mãos. Ele quer que você fique com seus braços cruzados. Levanta as suas mãos e não pegue uma carona na minha oração. Você é livre por Jesus Cristo para poder glorificar o seu Pai Celestial. Relacione-se com o seu Pai. Relacione-se com o seu Pai nessa noite. Relacione-se com o seu Pai. Ele é seu Pai. Ele é seu Pai, querido. Ele é o seu Abba. Ele é o seu Paizinho. Ele é o seu Paizinho, querido.
Em Cantares temos uma cena inusitada. O amado, ele vai à procura da sua noiva, e ele bate na porta. A noiva estava lá dentro, só que a noiva, ela estava indisposta para se relacionar com o seu amado. A noiva, ela não queria se relacionar com o amado. Então o noivo bate incansavelmente na porta. E a batida do noivo na porta começa a constranger a noiva, começa a constranger a amada. Levante suas mãos com autoridade. Levante suas mãos como filho amado do Pai. Oh, levante suas mãos com autoridade como filho amado do Pai. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Seja fortalecido em meia adoração. Seja fortalecido em meia adoração. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Seja fortalecido pela força do Senhor. Seja fortalecido pelo seu forte poder. Seja fortalecido pelo braço do Senhor nesse momento. Seja fortalecido pelo Senhor nesse momento. Seja fortalecido. A sua casa está sendo liberta nesse momento. A sua casa está sendo liberta nesse momento. Há poder de Deus na sua vida nesse momento. Oh, há poder de Deus na sua vida nesse momento. Há o poder do Senhor operando. Há o poder do Senhor operando. O poder do Senhor está operando. Oh, o poder do Senhor está operando.
Yeshua, Tu és santo, Senhor. Nosso Pai, nosso Paizinho, que nos fortalece, que nos levanta. Santo é o seu nome, Senhor. Santo é o seu nome, Senhor. Quando o Senhor nos embriaga com a sua glória, nós só queremos dizer que Tu és santo. Nós só conseguimos dizer que Tu és santo, santo, santo. Santo, santo é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de abrir o livro. Digno é o Cordeiro de abrir o livro e de desatar os seus selos. Digno é o Cordeiro. Digno és Tu, Senhor. Digno és Tu. Digno és Tu, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Obrigado, Senhor, por nos abraçar essa noite. Obrigado, Senhor, por nos acolher. É bom sabermos que essa presença está disponível todos os dias. Esse relacionamento está disponível todos os dias para nós. Basta apenas irmos para o quarto, fecharmos a porta, falarmos com o nosso Pai em secreto, e em secreto Tu irá nos responder, e em secreto Tu irá falar conosco. Obrigado. Obrigado pela Sua palavra que diz: clama a mim. Clama a mim, meu filho, e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Clama a mim, eu hei de te responder. Clama a mim. Ah, Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.